Vamos de papo aleatório, que não é aleatório, porque fala de história, fala de vida, fala de preferências, jeitos de ser, histórias que se entrelaçam nas nossas histórias, aquilo que faz a gente ser o que a gente é, de certa maneira. E outro dia eu tava pensando, não lembro como eu cheguei nisso, que eu achava que eu não tinha hobbies. Sabe, hobby? Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Parará, parará. Aí eu fiquei achando, falei, nossa, eu não sei se eu tenho hobby, né? Não sei se tem alguma coisa das coisas que eu faço e que eu gosto de fazer, que eu poderia chamar de hobby. Porque pra mim, hobby é uma coisa que tem a ver um pouco com aquilo que você faz. É uma coisa, não é algo, na minha cabeça, não é algo muito passivo, né? Então, tipo, por exemplo, filme, assistir filme, não vejo como um hobby. Hobby é uma coisa que você gosta de fazer pra mim. Então, sei lá, jardinagem, culinária, um, um esporte, um instrumento que você toca, que não é por profissão, por trabalho. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que eu não tenho hobby. E aí, sei lá por quê, eu acabei chegando num ponto onde eu pensava, eu acho que meu hobby são histórias, são narrativas, né? Contação de história, entre aspas, não no sentido tradicional, mas lendo, ouvindo, assistindo, escrevendo muitas vezes, mas as histórias no geral, as narrativas no geral. E aí pula para um outro momento onde eu estava vendo alguém no YouTube falando alguma coisa sobre quais eram os livros mais bonitos, né, as edições físicas mais bonitas que ela tinha na coleção dela, lá na biblioteca pessoal dela e tal. E aí eu, depois arrumando meus livros, fiquei pensando nisso, né? Quais seriam os livros mais bonitos da minha coleçãozinha, né? Da minha biblioteca particular. Estou aqui toda me coçando porque estava arrumando o livro, tirando pó de livro. E aí a minha alergia ela fica assim desesperada. Mas eu sei que com essa mais aquela, eu fiquei com vontade de separar, procurar, identificar e separar quais os livros mais bonitos da minha coleção. E aí, primeiro que eu notei que não são muitos, não tem muitas edições assim, daqueles que eu tenho edição física, né? Não vou considerar os que eu só tenho e-book. É aqueles que eu tenho em mãos. Eu notei que não são tantas edições físicas assim que eu falo, nossa, eu acho esse livro lindo. Eu notei que eu tenho livros completamente diferentes entre si, que eu acho lindos. Que eu acho lindos por motivos diferentes, não necessariamente são aqueles com as edições mais sofisticadas ou trabalhadas. Por exemplo, tem acho que 3 aqui que são capa dura e o restante não. Então, não necessariamente o livro mais bonito é aquela edição que em tese seria mais elaborada, mais cara, uma edição especial, um papel especial ou nada do tipo, né? Eu notei que aqui tem uma mistura de várias coisas que por algum motivo eu falo, nossa, eu acho esse livro lindo. E não tem a ver, não tem uma lógica, né? Não tem a ver com uma lógica de estética, de preferência visual, assim. Eu pelo menos não consegui achar um padrão aqui nesses que eu escolhi. E foi muito legal, porque a hora que você tá indo pelos seus livros, seja os que você já leu, seja os que você não leu ainda, né? Eu sou uma pessoa que tem muito livro que eu ainda não li na minha, na minha coleção, especialmente entre os livros físicos. Então nem é sobre isso, mas assim, o que te conectou àquele livro, né? Foi legal relembrar
as histórias dos livros, como eles chegaram até mim, e rever e fazer essa triagem e falar, bom, esse eu gosto por causa disso, esse eu gosto por causa daquilo. E aí eu cheguei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é isso? E aí eu vou começar com o mais diferentão e deixar desses 10, tem 2 que eu acho que são os mais bonitos de todos, desses 10 que eu acho muito lindos. E se eu continuasse procurando, provavelmente eu ia achar mais, continuasse passando ali, né, a lupinha, o pente fino, provavelmente eu ia achar mais. Mas eu falei, não, eu vou parar de procurar porque tá bom já. Então tem 2 desses 10 que são os top 2, né, que não tem uma ordem entre eles. E tem um aqui que é o mais diferentão de todos, que é esse aqui. Por que ele é o mais diferentão? Porque ele é um livro que foi lançado em cartas. Então o nome dele é Queria Ter Ficado Mais, da editora Lote 42. Eu acho que esse livro ele tá sendo vendido, e eles vendem assim mesmo, como livro, tá? Eles não vendem, tá vendo? Ó, aqui dá pra ver melhor. São, não me lembro agora quantas cartas, mas todas essas são cartas diferentes. E ele vem com essa, não sei se eu posso chamar de jacket isso, se fosse um livro físico talvez seria uma jacket, com o título do livro. Aí ele vem uma espécie de folhetozinho explicando do que se trata esse conteúdo. E aí você tem uma coleção de cartas, carta mesmo, envelope ilustrado, com cada um ilustrado com uma aquarela, cada um ilustrado em aquarela, com uma arte diferente. Escrito aqui, de Bárbara Heckler, Barcelona. Então essa autora, que é a Bárbara Heckler, ela vai falar de Barcelona. Aí aqui, de Cecília Araújo, Israel e Cisjordânia. E as ilustrações que estão em aquarela aqui na frente, obviamente, são desses países que estão sendo mencionados no verso. De Isis Gabriel, Paris. De Lígia Braslauskas, Berlim. Gente, essas aquarelas são um espetáculo à parte. De Clara Verbuck, Londres. E assim sucessivamente, acho que são 10 cartas talvez. E aí você vai abrir envelope por envelope. Lembre-se que o nome do livro é Queria Ter Ficado Mais, então a gente está falando sempre da relação de amor das pessoas que escreveram essas cartas com os países onde elas estão. Então eu peguei aqui o da Lígia Águias, é isso? Ou Aguias, porque não tem acento, não sei. Istambul. Então aí dentro vem aqui uma carta de algumas páginas, aonde, essa aqui tá mais longuinha um pouco, são 5 páginas aqui, frente e verso, 5 folhas, desculpa, aonde essa autora, cujo nome tá aqui no remetente, tá falando da relação dela com essa cidade. São experiências reais, são memórias dessas autoras que estiveram nesses países, né, nestas cidades desses países, e aí elas vão contar como é que foi essa passagem, essa estada específica delas por esses países. Isso aqui é uma preciosidade, eu ganhei da Regni, faz muitos anos, é lindo para quem gosta de viagem, para quem gosta de arte, lembrando que tem as aquarelas aqui, para quem gosta de livro de memórias, para quem gosta de experiências de vida no geral, possibilidades, gente criativa falando das suas histórias, né? Para quem gosta de biografias, lindo. Então esse é o mais diferentão, porque é um livro em formato de cartas, literalmente, né? Você manuseando as cartas, é incrível. Aí tem aqui, isso aqui não tá em nenhuma sequência, tirando os top 2 que eu mencionei, que eu vou deixar por último. Esse aqui eu acho que eu comprei, embora ele tá
Não sei se vai dar pra ver aqui, ele tá meio desbotado, pegou sol. Guia de sobrevivência para sereias fora d'água. O que toda mulher precisa saber para retornar à sua natureza aquática e sobreviver na terra dos homens. Olha o tamanhico disso. Esse livro, capinha dura, ele é todo em couchê, inteirinho colorido. Ele é tipo um livro infantil para mulheres adultas. Porque o jeitinho dele, assim, é um infanto juvenil, assim, sabe? E a autora é a Margot Datz. Acho que tá virada a imagem, não vai dar pra ler, né? Então, por exemplo, ó, ele é inteirinho assim. Tem essas ilustrações maravilhosas das sereias. E aí aqui vai falando sobre aspectos diferentes da vida de uma sereia. São essas mulheres que precisam se reconectar com esse aspecto sereia, né? Sempre com essas ilustrações maravilhosas. Lógico que meu sonho era que esse livro virasse um oráculo. Ouse se expor, por exemplo. Olha que legal. Aqui, ó. Aí você vira, vem outro assunto. Nunca perca o mar de vista. E ele é inteirinho assim. Fogo e água não se misturam. Ele é inteirinho assim, bem fininho, bem pequenininho. Eu acho isso aqui uma lindeza, né? Por razões óbvias, um livro inteiro ilustrado assim. Eu gosto desse tom infantil, que na verdade é lúdico, né? Que muitos autores e muitas histórias têm para chegar até nós, né? Porque aí a gente fica, a gente se conecta com o que está sendo passado aqui de um jeito que não passa tanto pelo crivo da nossa razão. E eu gosto muito disso. Aí o outro que ele é muito simplesinho, não tem nada a ver com nenhum outro que está aqui, é Do Corpo às Raízes, da Pabla San Martín, Inês Scheukelaf e Carla Serpa. Esse livro aqui, junto com um outro de ginecologia natural, foi uma troca de serviços que eu fiz com a Nath. Ela me mandou esses livros e eu fiz um atendimento para ela. E esse livro ele vai falar do uso de plantas medicinais para a saúde sexual e reprodutiva. Eu acho essa arte de capa a coisa mais linda do mundo. As cores, o que está representado aqui, tudo. Ele não tem nem orelha, gente. A edição é simplíssima, mas eu acho lindo. Aí aqui, ó, tem esses desenhos das plantas, tanto aqui na segunda quanto na terceira capa. E aí ele tem alguns desenhinhos, algumas pequenas ilustrações, outras maiores, como essa aqui, por exemplo. Tem uma carinha até adolescente, assim. Lembra a mandala lunar, a agenda, para quem gosta de ginecologia natural. Ó. Então, assim, é muito simples, um papel simples, como eu disse, não tem orelha, não tem nada além, assim. Mas eu gosto muito desse livro, eu achei ele visualmente gostoso de olhar. E não sou muito fã desse papel aqui, do miolo, mas tô falando aqui de beleza visual, né? Não tanto a parte tátil, que eu adoro também. Aí o outro é esse aqui, A Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba. Eu sou piracicabana, né? Piracicaba, no interior de São Paulo. Esse livro aqui, ele é o seguinte, ele foi criado, compilado, lançado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, o IPLAP, que está aqui atrás. E eles distribuíram esse livro gratuitamente há, sei lá, uns 15 anos atrás, sei lá eu quando, a respeito, pasme, da festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba. E eu descobri que eles estavam distribuindo esse livro e fui lá no prédio da prefeitura buscar, porque eu sou completamente apaixonada pela festa do Divino de Piracicaba. Digo de Piracicaba porque é a única que eu já fui, né? Tem em outros lugares do Brasil. E aí esse livro é um livro que ele vai, obviamente, falar da história da festa do Divino nesta cidade, e ele é inteirinho ilustrado, com fotos mais antigas.
com fotos mais atuais. Deixa eu achar uma maior aqui. Isso aqui é muito representativo, essa foto da festa do Divino. Eu amo essa festa, eu tenho uma conexão, apesar de não ser católica, essa festa é uma festa que tem muita ligação com o catolicismo. Só que o catolicismo, para mim, ele é uma forma de cultura. Olha isso aqui, que espetáculo. Porque é a cultura que predomina, né? Cultura religiosa que predomina no Brasil, é a cultura religiosa que predomina em Piracicaba, que é a minha terra natal. É a cultura religiosa da minha família, é a cultura religiosa onde eu fui criada, onde eu cresci. E aí esse livro, ele é assim, inteirinho ilustrado, com fotos e com a história dessa festa. E eu tenho uma relação muito carinhosa com esse livro e mais ainda com essa festa. E apesar dele ser até simples, né? Embora seja assim, todo em couchê, todo ilustrado e tal. Esse tá certamente na minha lista. Esse aqui, Ogã, a Magia Celta Revelada, ele veio com um baralho do Oráculo Ogã, que é um baralhinho desse tamanho assim, no caso desse aqui. Eu nunca li esse livro, eu não uso o Ogã como oráculo até esse momento, embora eu acho que esse livro não entrou na minha vida à toa, mas por enquanto eu ainda não me relaciono com ele como oráculo. Mas esse livro, eu não sei se vai dar pra ver, ele tem um verniz extra aqui, ó, nessa ilustração. Ó, tem um brilho aqui, que o resto da capa, que é preta, inteiro preto, ó, não tem. Ele no vídeo não vai dar pra ver, mas ele é uma delícia de manusear. Ele é macio, ele é maleável. A folha dele é uma coisa mais divina do universo. Eu acho a coisa mais linda do mundo essa capa, essa ilustração aqui. Cercada por esse preto. Aí aqui no corte ele tem esse detalhe aqui, ó. E assim, as fontes usadas são lindas. E ele vai falar, obviamente, do uso desse oráculo Ogã. Esse livro, ele veio para as minhas mãos participando de um... Não era bem... Eu não lembro se era um amigo secreto, se era um giveaway, que é um festival de desapego xamânico, do qual eu já participei algumas vezes. Eu acho que era mais um giveaway. E aí a Valéria estava desapegando desse livro. E eu lembro que tinha um outro junto, que eu não me recordo qual era. E eu fui a contemplada com esse kit aqui que eu amei. E eu acho esse livro, ele tem orelha, ó. Foi escrito por uma brasileira, aliás. Ó, aqui tá uma reprodução de uma das cartas. Então, assim, tem uma ilustração linda aqui no início. Cadê? Ó. Lindo, gente. Lindo. Esse livro é uma perfeição. Não tem... E é o conjunto da obra, como eu disse, né? Ele é muito macio, muito maleável, as páginas são uma delícia, enfim. Não tenho o que dizer. Aí o outro, que tá na categoria Nem Eu Sei Porque Eu Acho Lindo, é o Tarô e a Jornada do Herói, do Ranju Banzaf. Por alguma razão eu acho essa capa maravilhosa. Esse tom meio tijolo queimado, com esse recorte da carta do carro aqui na frente, que também tem um verniz, ó, tem um brilho diferente. Acho que não vai dar pra perceber. E por algum motivo eu acho essa capa linda. Ele também tem umas orelhonas aqui, a parte de dentro. Bastante ilustração, claro, né? Tá falando dos arcanos maiores do tarô, então ele é inteiro assim ilustrado. E esse livro, não acho que ele tem nada de fantástico, mas eu por algum motivo acho ele lindíssimo. Esse aqui eu comprei. Esse aqui eu também comprei, esse aqui eu comprei num sebo. O Segredo do Anel, o Legado de Maria Madalena. Olha isso aqui. E aí o véu dela continua aqui atrás, ó. Então é capa e contracapa. Ele tem cara de livro de sebo, ó, tá todo
sei se vai dar pra ver, tá tudo marcado aqui, o corte. Marcado não, manchado, né? E a capa é isso aqui, ó. Tem orelha, um papel ok, comum. E eu acho a coisa mais linda do mundo essa capa. Claro que não me incomodo nem um pouco com o fato de ser sobre Maria Madalena, não é mesmo? Aí esse aqui tá na mesma categoria desse aqui. Ou seja, na categoria não sei porque eu acho lindo, mas eu acho que ele é uma edição simples também. Os astros sempre nos acompanham. Um manual de astrologia contemporânea da Cláudia Lisboa, conhecidíssima. Esse tijolão aqui, ele já tá manchadinho, coitado desse livro. Eu ganhei de um casal de amigos que eu tinha. E eles me deram de aniversário na época, eu achei muito legal. E por alguma razão, a capa do livro ele é, na verdade, ó, um céu. Tá vendo? Ó, isso aqui é um céu estrelado, né? Visto de longe assim. Com essa escrita em laranja. E por alguma razão, ó, ele é inteiro assim. Tem orelha também, laranjão aqui dentro. E por alguma razão eu acho isso aqui lindo, gostoso de olhar. É uma edição também simples, do jeito da outra do tarô que eu mencionei. E eu acho lindo esse livro. E aí finalmente cheguei nos dois aqui finais. Esse aqui, Recordações Pessoais sobre Joana d'Arc. Olha isso, capa dura. Esse tom de azul que eu nem sei o que dizer, maravilhoso no corte. Tem fitilho, essa folha de guarda maravilhosa, e ele veio com umas cartinhas assim ilustradas, ó. Veio com 3 dessa aqui no meio. Esse livro eu ganhei do meu pai. Fui eu que escolhi, mas foi ele que me deu. Eu acho ele lindíssimo. Esse aqui tá mais novinho, é mais recente. É do ano passado, se eu não me engano. Olha essa ilustração. É do Mark Twain. Isso aqui é um romance histórico ficcionado. Porque é a história de Joana d'Arc, mas também é uma aventura, é também meio ficção misturado, não é todo ele que é verídico. É muitíssimo bem recomendado esse livro, eu tenho uma conexão com Joana d'Arc também. Então tá aqui, ó, essa coisa linda, foi lançado pela Martin Claret. E aí, por último, embora entre esses dois aqui não tem hierarquia, The Way of the Rose, The Radical Path of the Divine Feminine Hidden in the Rosary. Este livro do Clark Strand e da Perdita Finn, que são um casal, eles já escreveram outros livros juntos, ele vai falar das origens pagãs do rezo do rosário, do rezo do terço, do uso do rosário, né, e do terço, das origens pagãs, das origens não cristãs, não católicas, muito mais antigas do que o catolicismo e do que o cristianismo. E aí ele vem com essa jacket aqui. Eu acho lindíssimo esse livro, eu acho lindíssima essa jacket. Ó, ele vem com ela e embaixo ele é assim, inteirinho branco, com um dourado na lombada, capa dura. Esse aqui tem um pouquinho de ilustração também. E eu acho esse livro a coisa mais linda também. Olha eles dois aqui, que fofos, eu adoro eles. Eu participo de um grupo deles, estão os dois vivos, graças a Deus. Participo de um grupo deles no Facebook, onde eles conduzem vários grupos de rezo do rosário, tudo em inglês, né, mas tá lá. Com uma conotação assim, não cristã, né, mais voltada para pro paganismo mesmo. Eles são sensacionais, esses dois. E esse livro foi um presente da minha tia, também fui eu que escolhi, e ela que me deu. Eu não lembro como eu cheguei nesse livro.
Eu acho que eu devo ter... Sabe quando você vai de um livro para outro e aparece aqueles livros relacionados e quando você vê, você tá ali? Eu acho que deve ter sido isso, eu não lembro, não foi indicação de ninguém que eu me recorde. E daí eu fui ver a sinopse e falei, gente, eu acho que eu vou gostar muito disso. E daí eu descobri que eles tinham um grupo no Facebook, daí eu entrei no grupo do Facebook um tempo depois, assim, vários anos depois que o grupo já existia, esse grupo tá lá há anos, chama-se The Way of the Rose, o grupo, é um grupo público, se não me falha a memória. Então, os dois mais lindos da minha, os dois são capa dura por acaso aqui, da minha modesta coleção. Opa! O livro de cartas. Ui! Gente, socorro. Que é de longe o mais diferentão, maravilhoso também, isso aqui é uma obra de arte. E mais todos esses aqui, com todas essas histórias aqui. E eu adoro falar disso, falaria muito mais tempo. E espero que você tenha gostado e que isso tenha te inspirado de alguma maneira a você se reconectar ou se conectar ainda mais com os livros da sua coleção. Quem sabe até procurar aí quais são os mais lindos para você e por que você acha eles lindos. Um beijo!